Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje, seguindo a série O Corpo Fala, eu quero falar sobre o pulmão. O pulmão, ele está relacionado ao ar que respiramos, a essa sensação de viver, que a gente quando respira, a gente tem aquela sensação de vida, de estar vivo, o fluir. Então, quando nós começamos a ter problemas com respirar, lógico que também entra a questão das pessoas que têm algum tipo de problema pulmonar. Existem as pessoas que já nascem com problemas pulmonares, existem aquelas pessoas que nascem com problema como é que a gente chama, que ela precisa tomar uma bombinha, asma, né? Que a asma está relacionado a isso, ao respirar. A gente sabe que tem algumas pessoas que já nascem com alguns problemas, mas esse problema já foi ocasionado em uma vida anterior com relação à emoção, porque tudo está relacionado às emoções. Embora a gente acredite ou não, mas todas as doenças, ela está relacionado com esse sentimento. E embora ela já tenha nascido com aquele problema, mas houve uma causa no passado. Então pessoal, quando a gente fala do pulmão, a gente fala dessa sensação de alívio, de respirar, de puxar o ar, de sentir esse ar e soltar esse ar, para que o pulmão faça essa filtragem. Então, se a gente tivesse o hábito de parar um pouco e puxar o pulmão, sabe aquele exercício de você fazer o exercício da respiração, você parar um pouco, puxar o ar que você respira, sabe aquele exercício que você puxa o ar e infla o pulmão, você puxa o ar, faz esse exercício, depois solta. Se a gente tivesse esse hábito, a gente conseguiria viver melhor em termos de respiração, porque passa a ser um hábito saudável. Esse exercício de respirar, de puxar o ar, segurar um pouco e depois respirar. Nós vivemos numa agitação, num mundo tão agitado. Quem mora no interior, eu acho que não passa muito por isso, né pessoal? Porque o interior é mais calmo, mais tranquilo. Mas na cidade grande é uma agitação, uma tensão, é uma coisa. Você está aqui dirigindo, você olha para o lado para saber se vai acontecer alguma coisa ou não. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, porque eu consigo viver sem medo do que possa acontecer. Eu costumo dizer assim, que eu digo para minha esposa que o que tiver de ser, será. Eu não vou ficar dirigindo, olhando para um lado para o outro, com medo de que vai aparecer algum assaltante, ou sair do carro, às vezes eu esqueço de travar, com medo de que alguém, lógico que a gente vai evitar, né? Mas com medo de que alguém sempre vá fazer alguma coisa comigo. Não, eu vivo, pessoal, eu não quero saber dessas coisas não, eu vivo mesmo. Eu não estou nem aí para mim. Se você deve, você vai pagar de qualquer jeito. É aquela questão, se pedirem para caminhar 10 passos com você, você anda 1000. Se vierem tirar a capa, dê a túnica. É mais ou menos isso, eu sigo essa lei e é isso que eu incorporo no meu dia a dia. Então pessoal, o pulmão, ele está relacionado a você deixar a coisa fluir. Relaxe um pouco. Deixe de viver tenso, sabe? Essa tensão que você vive, essa correria doida, você não para nem para respirar, você não para nem para sentir o que é a vida. E você corre desesperado, como se você um dia não fosse morrer. É um desespero que você corre assim desesperadamente e vive como se não tivesse vivido. A gente tem que deixar fluir, a gente tem que às vezes parar um pouco, respirar, seja no dia a dia, seja no trabalho. No trabalho eu faço muito isso, pessoal, tá aquela agitação, aquele momento de correria, aí eu paro um pouco e faço uma pequena meditação ali, uma pequena meditação de 5 minutos, para mim já resolve, só para aliviar aquela tensão, aquela agitação, e eu deixo, sabe, eu começo a respirar tranquilo e eu faço aquele exercício de respiração normal. Isso, pessoal, ajuda muito, alivia muito a tensão corporal, alivia muito o seu pulmão, a forma com que você respira,
nós temos que parar de vez em quando para fazer esse exercício. Quando a gente tem problemas no pulmão, ele justamente está dizendo isso, porque, como eu já falei nos outros vídeos, o nosso corpo ele fala, ele grita. O pulmão é respirar, parar para respirar, respire de forma correta. Deixe fluir, pessoal, deixe que a vida flua. Às vezes a gente segue uma tensão tão grande, e é o que eu já falei anteriormente, é deixar fluir, deixar que a vida siga seu curso. Logicamente que a gente não vai ficar estagnado, parado, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente às vezes vive, tem pessoas que vivem, chega com problemas e diz assim, meu Deus do céu, estou desesperado, eu não consigo, sabe, ela fica numa tensão tão grande para resolver aquilo. Aí eu pergunto a ela, o seu problema tem solução? Ela tem, então resolva. Pronto, resolva, tente resolver e pronto. Pare com essa agitação, porque você na agitação, pessoal, nós nessa agonia, a gente não para pensar na solução. Acaba que a solução ela demora a vir, porque você com essa tensão, você não respira direito, você não flui direito, você não oxigena bem o cérebro, e acaba que não resolvendo a situação. E quando a pessoa diz assim, chega com problema, aí eu perguntei solução, ela não, esse problema não tem solução. Aí eu digo, então já está solucionado, já está resolvido. Se ele não tem solução, está resolvido. Eu vou ficar martelando com o que, pessoal? Eu vou ficar perdendo tempo com o que? Com uma coisa que não tem solução, que já está resolvido. O que não tem solução, solucionado está. Mas as pessoas, elas insistem em viver nessa agonia, nessa tensão. E hoje eu procuro, já no passado eu já vivi muito assim nessa agonia, às vezes nessa tensão de dar as coisas tudo correto, de fazer tudo certo. Mas hoje eu deixo fluir. Aí, quando a coisa está assim andando, quando ela acontece de uma forma que eu não foi prevista por mim, eu deixo para lá, pessoal. Eu vou deixar fluir um pouquinho. Eu digo, deixa para lá, que siga seu curso, que se resolva. Mas buscando, lógico, resolver. Buscando, lógico, sempre trazer a solução. Não ficando parado, estagnado. E é isso, o pulmão é muito breve, porque o pulmão ele está relacionado ao deixar fluir, pessoal. E pronto, deixe fluir, relaxe, respire corretamente. Faça exercício, pare de vez em quando, até eu esqueço, eu ensino, mas às vezes eu esqueço. Eu quando venho no carro, às vezes paro no sinal, eu começo a respirar, sabe? Eu paro, aí eu puxo aquele ar, depois solto e faço esses exercícios várias vezes ao dia. Quando eu lembro, quando eu não lembro, aí realmente no dia a dia fica difícil pra gente lembrar. Mas sempre que eu paro, como é que eu sei? Quando meu corpo tá meio agitado. Aí tá meio agitado, tem uma coisa para resolver, tem uma situação para ir. Às vezes o trânsito está agitado, aí eu coloco uma músicazinha bem relaxante e começo a respirar de forma correta. Pronto, pessoal, resolve o problema, assim, aquela tensão no momento, pelo menos aquela tensão ela se acalma, ela se vai, sabe? E a coisa começa a fluir. É muito gratificante você colocar uma músicazinha relaxante e respirar de forma correta. Você vai ver que você está só beneficiando seu corpo, entende? É isso que eu tenho a deixar nesse vídeo de hoje. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.